Se alguma coisa que motiva a gente da programação a trabalhar, né, é resolver problema. Acho que isso é uma coisa que qualquer área, qualquer programador gosta. É resolver problema, geralmente problema da sua área ou da área que ele gosta, né? E isso não é mentira para baixo nível, e muito menos para desempenho. A gente é motivado por problema. A gente é motivado por deu algum BO, ou tem alguma coisa que tem que fazer, ninguém sabe como fazer, ou ninguém consegue o desempenho que está precisando e a gente vai conseguir. Ou a gente vai tentar, pelo menos, né? E pensando nessa questão e também com a ajuda da nossa comunidade de desempenho, a gente criou aqui o Acelerado Desafios. Acelerado é o nome do nosso bot e o Acelerado Desafios são os desafios dos bots. O que é o objetivo disso daqui? São basicamente ter problemas mensais para que qualquer um submeta a sua solução na linguagem que for, no método que for. Se quiser fazer em Assembly, se quiser fazer em Go, se quiser fazer em Python, se quiser fazer em C, faça no que quiser, desde que dê para rodar no Dockerfile, tá bom. E que esses desafios tenham um problema bem definido e principalmente algumas métricas e alguns limites que pode ser que se tornem um desafio, dependendo da linguagem ou dependendo do framework que você encontrar, enfim, né? Por exemplo, você não tem RAM infinita, você não tem tempo infinito também para resolver o problema. Melhor, né? Você tem como métrica RAM e tempo. Mas para falar direto, falar melhor disso, eu vou pular já pro problema do primeiro mês, que é o que a gente vai arrumar o autofoco. Vocês sabem as câmeras aqui, ó, essa câmera que eu tô filmando, o autofoco dela não é uma coisa mágica que desce de Deus, né? Que desce do céu. A gente programa isso. E o autofoco da câmera, o algoritmo ali, ele tem que existir, alguém tem que fazer. E, enfim, a gente vai aprender, vai tentar, pelo menos, arrumar esse autofoco. Mas antes, muito importante, já corre lá na comunidade do desempenho e manda isso aqui também para os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, para que depois vai ter um ranking disso aqui, tá? Para, enfim, vocês ficarem medindo e falando, ó, eu fiz melhor, eu fiz pior. Ou só se divertirem também, que é o objetivo final. Mas agora, indo direto para o problema, para arrumando o autofoco, né? Deixa eu ler o cenário para vocês. Ó. Uma área que sempre puxou e guiou o desenvolvimento de software de algoritmos é a fotografia. Desde que as câmeras surgiram, e principalmente depois da digitalização, programas de edição, melhoria e processamento viraram ferramenta de trabalhos dos amadores aos profissionais. Se antes, para ter uma foto decente, você precisava entender disposição, iluminação e foco, hoje a câmera do seu celular toma várias dessas decisões editoriais por você para deixar a foto mais instagramável. Então, eu imagino que para quem é da ramo da fotografia aí, né, sabe a questão de, acho que é tempo de shutter, né, que vocês falam, exposição, nitidez, balanço de cor, um monte de coisa e tal, que vocês fazem edição para deixar as fotos bonitas. Só que nós meros donos de celulares, a gente tira a foto e, assim, a foto sai bonita. Se a gente compara a foto que a gente tira hoje com a foto que a gente tirava, sei lá, há 20 anos atrás numa câmera digital, que não tinha celular, né? A foto de hoje ela é bem melhor. Bem melhor não só por causa das câmeras, mas por causa de todos os algoritmos por trás que a gente criou, né? A gente desenvolveu para automaticamente, né? Deixar a foto bonita, arrumar o foco, arrumar a exposição, enfim. Isso daí é claro, né? Há 20 anos atrás já existia bastante coisa, mas hoje existe mais coisa ainda. Só que o que acontece? Isso daí não vem de graça, né? Então, vamos para cá, né? Só que essa luxúria assume hardware e algoritmos caros. Nem todo dispositivo tem acesso ao tipo de câmera que cabe em um iPhone. E drones amadores, por exemplo, precisam balancear o sistema de câmera com peso, controle, bateria e custo. O resultado é uma câmera CMOS monocromática barata, lente plástica e autofoco contínuo de baixo custo, sem gimbal de qualidade. Qual que é a questão, né? Se a gente está trabalhando com celular, a gente tem hardware e software infinito praticamente. Mas quando a gente vai para um outro cenário, por exemplo, drone, que agora bombou, e eu quero tirar uma foto, eu vou ter uma câmera não muito boa, eu vou ter um software da câmera também, que em geral não é muito bom, e eu tenho que tratar aquela foto depois por meio de software. Vamos fingir que o algoritmo da câmera ali também não é bom, o algoritmo de tratamento da câmera também não é bom, que geralmente não é mesmo. E um desses problemas que eu tenho que tratar é o autofoco, né? Como que eu vou fazer a minha câmera focar? Como que eu vou arrumar ali a distância focal dela para minha foto não sair borrada?
E é isso, né, que vai falar nosso próximo parágrafo. Consequência prática, um drone amador é comum que vários frames saiam borrados e a causa mais longe comum é o autofoco. A cada frame, o sensor recalcula onde focar, e como o algoritmo é ruim, ele erra de forma diferente cada vez. Em algumas tomadas, pega quase certo, em outras fica bem fora de foco. O efeito é um borrão aproximadamente gaussiano, cuja intensidade depende de quanto o autofoco errou naquele frame específico. Em cima disso, o sensor, sem resfriamento, ganho médio, ainda joga um chiado fino de ruído eletrônico que aparece como granulação nas áreas escuras. Então tá aqui uma contextualização que já dá um pouco de sinais para onde o problema vai indo. Você já sabe que o seu sinal vai ser... Vai ter um erro gaussiano, vai ter um ruído ali, enfim, já estamos contextualizando um pouco o problema. Opa, e aqui, nessas fotos dessas duas casas aqui, a gente dá para ver como era a foto de verdade e como ela se formou, que é um grande borrão, né? Mas temos que recuperar essa foto aqui, da direita a partir da foto da esquerda. E você pode me responder, mas é impossível recuperar. Exatamente. E sim, é impossível recuperar. Exatamente. Mas a gente com certeza consegue alguma coisa melhor do que isso. Com certeza consegue algo melhor. E aí tá a mágica do problema da computação. Ou qualquer problema. Porque no mundo real não existe solução exata. Se você achar um problema que existe solução exata, ele provavelmente já foi resolvido, inclusive. Então a gente tem que trabalhar com heurísticas, tem que trabalhar com chutes ali pra chegar no... fazer o que dá, né? Fazer o melhor que a gente pode, vamos colocar dessa maneira. Então, nisso, qual que é a tarefa, né? Você quer recuperar a melhor estimativa possível da imagem nítida para cada frame ruim. Não offline depois do voo. A bordo, em tempo real, para liberar o próximo frame da pipeline imediatamente. O alvo é processar 5 FPS no mínimo, uma imagem a cada 200 milissegundos, rodando direto no SoC da própria câmera, que num drone dessa categoria tem na ordem de 64 MB de RAM. Disponível para o processamento depois do resto do firmware, né? Então, concretamente, o que você tem no problema? Você vai ter uma imagem de 512 por 512 e você tem que escrever essa imagem no mesmo formato, numa versão mais nítida dela, só que com um limite de 200 milissegundos e 64 MB para cada frame. Aí começam os problemas reais. Quando a gente tem tempo e hardware infinito, os problemas se tornam muito mais fáceis, né? Agora, quando a gente restringe o que a gente pode fazer, é mais complicado. É mais complicado. E qual que é o target aqui, né? O desafio é por qualidade. Quem recupera mais detalhe, mais fiel à imagem original, ganha. A fidelidade é medida via PSNR, explicado em detalhes na seção de ranking abaixo. Depois eu falo melhor disso. Os caps de tempo e memória são duros, estourou, desclassifica, então se passou 200 milissegundos. Não dá, teu programa tem que devolver alguma coisa em 200 milissegundos. Se estourou 64 megabytes, a câmera deu pau, o drone caiu, porque travou ali o firmware, né? Então, né, esses são caps bem duros da sua solução. Mais abaixo deles, tempo de memória extras não rendem nada. Eu não quero mais 5 FPS, então se eu respondo em 50 milissegundos ou 150, né, não faz tanta diferença para esse problema aqui. O que conta é a fidelidade. Tem mais detalhes aqui na spec, vocês podem pegar aqui o formato de entrada e saída. O objetivo é facilitar quem está trabalhando com C, com Zig, com Odin, com qualquer linguagem de baixo nível, para ficar mais fácil de ler e escrever as coisas. E importante também, tudo em STD e em STD out, tudo entrada e saída nas pipelines. E aqui você pode parar e perguntar, puta, mas né, como que eu começo a resolver isso? Faça a mínima ideia de como eu começo. E para isso a gente fez um começo aqui, que o objetivo do problema não é ele ser acessível, assim, independente se você... Nossa senhora, eu estudei processamento de imagem por 5 anos, tenho mestrado, doutorado, eu sei resolver isso com uma mão para trás, com o olho fechado, não preciso nem de monitor para resolver. Ou se você, nunca ouvi falar, nunca processei uma imagem na vida, nunca mexi com nada de pipeline, nem sei o que é gaussiano, nem sei o que é ruído, nem sei como que isso funciona, nem sei abrir imagem. O objetivo é facilitar para, enfim, todos os públicos interagir. Então tem um comércio aqui que eu vou passar agora para vocês, digamos assim, de como daria para começar a resolver esse problema. Tem várias abordagens. Esse que eu vou passar é um deles e é um caminho que vai te levar longe. Então aqui no começo aqui, né, esse documento dá o contexto teórico do desafio. O que é deconvolução, por que FFT entra na história,
como o filtro de Wiener funciona em linguagem direta. Então, se você não entendeu nada do que são esses termos, esse aqui é para você. Se você entendeu, esse aqui também é para você. Se você já está confortável com esses termos, pule direto para o README. Né? Então, assim, ó, o que é deconvolução? Né? Pensa numa câmera de foco. No sensor, cada ponto da cena não cai num ponto. Ele se espalha numa pequena mancha. Então, ele se espalha na câmera. Né? Pelo formato da lente, abertura de foco errado, etc. A imagem que você grava é, na prática, a soma de todas essas pequenas manchas. Cada pixel da foto recebe contribuições não só do ponto correto da câmera, mas também dos pontos vizinhos que espalharam até ali. Sem falar de câmera, se a gente for falar de olho, pensa que você tem astigmatismo ou, enfim, você usa o óculos. Para que serve esse óculos meu que tô, né? É para desborrar a imagem, para corrigir esse negócio. Porque quando a luz bate aqui no meu olho, porque eu sou meio cego, o meu olho não consegue calibrar, e ele espalha a luz e eu vejo tudo meio borrado, assim. Então, para a câmera acontece a mesma coisa. Se o teu foco está errado, ela vê, né, tudo meio borrado porque a luz espalhou errado. Enfim, porque o foco está errado, né? O foco da lente está errado. O foco da lente, por N motivo, vai estar errado. E aqui, ó, esse processo do ponto da cena virar mancha no sensor tem nome: convolução. A mancha em si, o formato com um único ponto se espalha, se chama kernel, ou PSF, função de espalhamento de ponto. Aqui a gente entra um pouco na parte matemática, né? Mas, enfim, quando eu tenho esse ponto e ele se espalha no espaço, eu tenho uma informação que ela é espalhada por algum motivo, a gente chama isso de convolução ou imagens, né, de kernel especificamente. E esse é um nome bem comum para se tratar, tem toda uma teoria matemática sobre convolução. Uma das grandes áreas de processamento digital de imagem é você estudar kernel, estudar como os kernels funcionam, como que você vai, como que você volta. Então, para resumir, é como se fosse um problema disso, como se fosse um problema como se tivesse ocorrido uma convolução na imagem por um dado kernel, que a gente sabe a cara dele, e agora a gente tem que reverter isso. Aqui, no caso do drone de desafio, a PSF é aproximadamente uma gaussiana, uma manchinha redonda mais densa no centro e esmaecendo nas bordas. A largura dessa gaussiana é o parâmetro sigma. Quanto maior o sigma, mais espalhada a mancha, mais borrada a imagem. O sigma é sorteado por frame entre 0 a 3.5. Então, dependendo do quanto o foco está errado, é o quanto esse sigma aí vai variar, né? No caso, esse problema é de 0 a 3.5 e você tem que aproveitar isso, ou pelo menos é bom você aproveitar isso na sua solução. A faixa é conhecida, mas o valor exato de cada frame não. Sua solução estima o sigma a partir da imagem ou roda sobre toda a faixa. Então, você pode pegar e testar todos os sigmas do mundo e ver o que dá. Ou você pode tentar. Deixa eu tentar alguns aqui, ou a partir de algumas estimativas, chutar um sigma. Eu acho que é esse aqui. Vou rodar esse mais alguns outros, por exemplo. E aqui, imagem, né, 3 exemplos de sigmas diferentes de como isso afeta a imagem. Né? Quando a variação é pequena, né, tá bem parecido. Quando a gente tem uma variação média, já começa a ficar um pouco borrado. E se tá alto, nossa senhora, aí né, vira um borrão, aí fica igual eu sem óculos. Então, continuando. Deconvolução é o problema inverso. Dada a imagem manchada, a foto borrada, recuperar a imagem original, como se a câmera tivesse focado direto. Então você tem imagem manchada e você quer uma imagem original. Em palavras, se eu sei mais ou menos o formato da manchinha que cada ponto virou, será que dá para desfazer essa soma? Será? A resposta curta. Dá, mais ou menos. Por 2 motivos a coisa não é trivial. A informação se perde, quando 2 pontos da cena se espalham e somam no mesmo pixel, você guarda só a soma. Não dá para distribuir cenas diferentes que produziram a mesma soma. Borrar é tipo somar números, desborrar é tipo tentar descobrir quais foram as parcelas só sabendo o resultado. Então, vamos supor que eu sei, no final deu 32. Aí como que somou 32, né? É 8 mais 8 mais 8 mais 8? Não sei. É 3 mais 10 mais, enfim, mais 15, mais não sei quanto que tá 32? Não sei, tem que descobrir, né? Isso daí eu tenho que descobrir, tem várias possibilidades. E também, essa parte que é bem importante, tem ruído. O sensor adiciona um chiado de ruído eletrônico em cada pixel. Esse ruído contamina principalmente as frequências altas, os detalhes finos da imagem, que são justamente o que você quer recuperar. Toda a técnica de deblur tem que lidar com esse ruído ou o resultado explode em granulação. Essa questão de ruído é sempre um problema em imagem, porque o que é ruído? Ruído é
Se a gente for ver, não, é um pico. Então variou bastante ali. Era branco, de repente ficou preto. Ou era branco, mudou, ficou um branco um pouco mais claro, um pouco mais escuro, que não faz muito sentido, não, um branco mais escuro. Mas acho que deu para entender. Isso se traduz no domínio da frequência, uma frequência alta, né? Você tem um pico, frequência, né? Alta. Acho que falar de frequência em imagem, para quem nunca viu imagem, parece uma coisa um pouco estranha, mas em imagem a gente trabalha no domínio da frequência bastante. Já a gente vai falar disso. E só que o que acontece? Um ruído, qual que é a diferença do ruído por uma borda, né? Vamos supor que eu tenho uma imagem que é metade branca e metade preta. Como que eu vou saber se aquilo que está no meio é um ruído ou se é uma borda? Eu não vou saber. Se eu tenho uma variação muito grande de uma imagem, uma borda ou, enfim, qualquer coisa assim, ela pode muito facilmente ser confundida com ruído. Isso é uma coisa muito comum em imagem, muito comum em processamento digital de imagem. Você tem que diferenciar e tentar reconhecer, né, o que é ruído e o que é uma borda real. Porque se o ruído é caracterizado por uma frequência alta, por um valor alto de frequência alta, a borda também é. A borda também é caracterizada por um valor alto e uma frequência alta. Então, olha aqui, né? Então aqui embaixo a gente tem um frame borrado de entrada, a saída do Winer, que é a referência, e a imagem verdadeira. Dá pra ver que a imagem de entrada, como ela tá borrada, e como sai do Winer aqui, ó, sai um negócio estranho, né? Sai um negócio assim que meio psicodélico. Bem psicodélico, inclusive. E daí tá aqui a imagem original, dá pra ver que, né, que tipo, a saída do Winer, ela cagou um pouquinho na imagem. Então, continuando aqui, né? Por que pensar em frequências, né? Aqui mora o truque chave de todo o problema. Existe um teorema clássico do processamento de sinal que diz o seguinte: convolução no espaço de pixels é equivalente à multiplicação no domínio de frequências. Então, o que acontece, né? O parágrafo fala o que acontece, então eu vou ler. Em palavras, se você representar tanto a imagem quanto o kernel não como matrizes de pixels, mas como matrizes de frequências espaciais, oscilações finas e oscilações grossas compõem a imagem, o efeito complicado de borrar vira simplesmente uma multiplicação ponto a ponto entre as duas matrizes. Essa parte aqui, galera, para quem nunca viu convolução, para quem nunca viu essa questão de frequência, de, enfim, Fourier ou o que for, eu vou recomendar para vocês, vejam um vídeo do Blue Brown sobre isso, ou sobre os dois, né? Sobre convolução e sobre a transformada de Fourier, que acho que vai ser mais instrutivo, porque com certeza daria um vídeo só para falar disso. Mas a ideia principal aqui dessa questão de pensar em frequência é você facilitar o problema, porque uma coisa que pode ser difícil no espaço dos pixels, né? Se eu considerar a imagem como um pixel ali, x e y, se eu transformar aquilo num domínio e a gaussiana, né, com quadradinho, algumas operações ali elas são muito difíceis, mas quando eu vou para o domínio da frequência, algumas operações, né? Por exemplo, a convolução e a desconvolução. Então, se eu vou para o domínio das frequências, por exemplo, essas operações elas se tornam fáceis. A convolução ela se torna uma multiplicação na prática, e a deconvolução é o quê? É uma divisão. É a inversa, né, da multiplicação, que é a divisão. Então o problema ele se torna muito mais fácil de manejar quando a gente vai para o domínio da frequência. E agora um pouco mais disso. A ferramenta que faz essa tradução de pixels para frequências se chama transformada de Fourier. Na versão eficiente que computadores usam, elas se chamam FFT, Fast Fourier Transform. A transformada de Fourier tem várias otimizações que dá para você fazer, tanto na parte, principalmente na parte matemática, na parte de simplificação, ela é espelhada, né? Ela tem uns negócios de... eu não vou lembrar, mas tem umas otimizações que daí a gente chama de FFT. É a famosa FFT, né, se você já ouviu falar, que é a transformada rápida de Fourier. Você passa uma imagem de 512 por 512 para FFT, sai uma matriz 512 por 512, onde cada célula representa quanta energia tem nessa frequência espacial específica. E a operação inversa, a IFFT, faz o caminho de volta. Dada a matriz de frequências, reconstrói a imagem. Então, você vai com a FFT e você volta com a inversa da FFT. Né? Isso transforma o problema de deconvolução em algo bem mais tratável. Você sai de desfazer uma soma complicada para desfazer uma multiplicação. É bem mais fácil desfazer uma multiplicação, né, que é só eu dividir, do que eu desfazer uma soma. Né? Eu somei 9 números e deu 100. Né? Tem várias combinações que dá para dar 100. Mas agora...
Eu tenho 10 coisas iguais que somadas deram 100. Então é 100 divididos por 10. 10, né? Tá resolvido. Ou 100 divididos por 9, no mesmo exemplo. E aqui, né? A ideia é ingênua dividir, né? Se borrar é multiplicar no domínio da frequência, então desborrar é só dividir, certo? Eu tenho a imagem nítida, a imagem borrada eu vou dividir. Essa é a solução base. Digamos assim, você parte dessa solução aqui como o teu Hello World para esse problema. E isso de fato funciona na ausência de ruído. Se não existisse ruído, se o mundo fosse perfeito, olha, se o mundo fosse perfeito, não existe ruído, ou não existe problema. Falar que não existe problema é a mesma coisa que falar que não. Tipo, ignora a resistência do ar, tá? Para qualquer problema de computação ou que a gente mexa com sensores e atuadores, você falar não existe ruído, é tipo você falar não existe resistência do ar. Todo sistema tem ruído. Todo sistema tem ruído. Então a gente tem que tratar esse ruído, né? Então aqui, né? Com ruído é catastrófico. A razão, o kernel, tipo de um borrão, tem valores muito pequenos justamente nas frequências altas. Porque o borrão é exatamente a operação que mata detalhe fino. Quando a gente borra, a gente tá fazendo um passa-baixa. A gente está matando detalhe, passa-baixa é matar as altas frequências. Dividir um número pequeno por outro número quase zero amplifica enormemente qualquer coisa que esteja naquela frequência, inclusive o ruído eletrônico que estava ali e que você queria ignorar. Resultado, a imagem desborrada sai cheia de granulado. Muitas vezes pior que a borrada original. Então é esse exemplo aqui, né? Que tipo assim, com o ruído, falei, foda-se, não tem ruído, a imagem está perfeita, né? Sai um negócio bem estranho, né? Sai um negócio bem estranho se eu não tentar filtrar esse ruído, arrumar esse ruído. Então, o que a gente faz? Vamos dar um passo além, né? Aqui, ó, o Weiner, ou Wiener, eu não sei como que fala o nome desse cara. Weiner, não sei. Entendo muito bem como isso é de ser complicado falar o nome, né? Mas enfim, WINNE, né? Dividir com cuidado. O filtro de Weiner resolve esse problema com um ajuste pequeno, mas decisivo. Em vez de dividir cru, ele aplica o kernel à frequência, um módulo do kernel à frequência quadrado, mais um lambda. Mais um negocinho ali para eu não dividir por zero. A constante lambda é o parâmetro de regularização. Ela faz com que, nas frequências onde o kernel é muito pequeno, e dividir cru exploraria, o filtro suavemente desista de tentar recuperar aquela frequência em vez de amplificar ruído. Então, na prática, assim, puta, que tá alto pra cacete. Então, joga pra zero, né? Tipo assim, joga pra zero ou divide por um valor maior aí. Não aumenta isso daí não, A intuição. Lambda pequeno, o filtro confia muito no kernel e tenta recuperar até as frequências mais altas. Isso traz mais detalhe, mas também mais ruído amplificado. Lambda grande, o filtro vira mais suave, menos ruído, mas perde detalhe fino, né? Calibrar lambda é a parte da arte, realmente depende da intensidade do ruído e da intensidade do borrão também, né? A referência que vem no repo usa um lambda em kernels fixos. Na verdade não, usa variável. Não, mentira, usa fixo, sim. Usa fixo. Essa aqui é a solução, desculpa. Eu achei que era sorteado. O sorteado é os dois variáveis, tá? O lambda varia e o sigma varia também. Os dois variam bastante. Sem nenhuma adaptação frame que recebe. Esse é o Weiner cego ingênuo, com ele não estima nada. Quando os parâmetros reais do frame ficam perto desses chutes, o resultado sai razoável. Quando se distanciam, sofrem. E continuando aqui, né? Por onde sua solução pode melhorar? A referência ignora pelo menos duas coisas que a sua solução pode atacar. Estimar o sigma do frame, então a gente sabe o intervalo, é de 0 a 3,5, e você tem que arranjar algum jeito de estimar isso daí para você ter um chute um pouco melhor, ou fazer menos chutes, pelo menos, né? Para isso, você pode fazer aqui a análise de espectro da potência. O log de espectro de frequência de uma imagem borrada por gaussiana tem uma assinatura previsível, uma reta mais ou menos. Ajustar essa reta dá uma estimativa direta de sigma. Aí, ó, já fica uma dica. E sweep mais métrica de foco. Tenta vários valores de sigma, médio quão nítida cada restrição parece, usando variância do gradiente, total variation, outra métrica de foco, e escolhe a melhor, né? E ir do Weiner, né? Weiner é uma solução fechada e rápida, mas você tem uma multiplicação e uma inversa. Ótima para orçamentos de 200 milissegundos. Mas existem várias técnicas iterativas que sacrificam tempo por qualidade. Aqui, ó, Richardson Lucy, cada iteração refina a estimativa, baseado no modelo probabilístico do ruído.
TV regularizado, Total Variation, assume que a imagem nítida tem bordas, mas é suave dentro de regiões, bom para fotos naturais. Em 200 milissegundos você não roda 50 iterações do Richard Lutz aqui, mas 3 a 5 passos deve dar. E se você combinar isso com uma boa iniciativa inicial, provavelmente você vai chegar numa boa solução. Mas isso daí eu vou deixar para vocês fazerem, mas espero que o caminho das pedras tenha ajudado. E tudo isso, apesar de a gente ter falado de bastante coisa, né, de deconvolução, convolução, frequência, Fourier e tal. Galera, no final é um monte de matriz, um monte de multiplicação e divisão. É difícil a parte de matemática, mas na prática, assim, é mais fácil, tá? Na prática, você pegar isso daqui, pega a referência, começa por lá, tenta resolver, tenta melhorar um pouquinho ela, que você já vai ver que é mais fácil do que você imagina. Pelo menos para conseguir uma solução inicial, né? Claro, não estou falando que todo algoritmo assim é fácil. Mas para você conseguir uma solução inicial é mais fácil do que você imagina, com certeza. Você vai aprender bastante fazendo isso. E o código é curtinho, né? Aqui, ó. Código de referência é 50 linhas de Python e NumPy, então só um Python basiquinho. Tem também o código como que a gente gera o frame. A solução que vocês fazem pode e deve explorar como esse frame é gerado, tá? Essa é uma informação que a gente está dando para vocês. E além disso, se vocês quiserem ir mais a fundo, pegar mais de teoria e explorar mais essas questões, tem as referências aqui embaixo, né? Os vídeos do Librarian Brawl, que eu já comentei. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, enfim, tem vários capítulos que vão falar de assuntos relacionados, né? O capítulo 6 de convolução, FFT, filtros customizados, enfim. Também pode usar o Wikipedia, tem textbooks lá também de processamento de imagens, para quem quiser entrar mais a fundo ainda, que essa área de processamento de imagens, galera, é muito legal. É muito legal, sabe? É muito legal. Você pode falar, puta, mas é fazer o Photoshop, ou o Photoshop já faz isso, Não, não é isso, não é isso. É muito foda. É muito foda. Pra quem curte matemática, pra quem curte fotografia, pra quem curte essas coisas, é bem legal. Mas adiantando já, né? Bastante matemática, bastante álgebra linear, então tenho que revisitar essas questões. Bastante processamento de sinais, né, também. Enfim, papers aqui e espero que tenha dado uma boa base e que vocês se sintam incentivados a entrar na comunidade, a tentar resolver o problema, a submeter uma solução lá. Mandem para os seus colegas, mandem para os seus colegas de trabalho, colega de faculdade, para aquele cara que você não fala faz 5 anos, aí fala assim, vamos resolver isso daí. Manda para o professor, para o aluno, para enfim, né? Para quem vocês quiserem. E é claro também, né? Discutam lá na comunidade, podem discutir à vontade a solução. Um último parênteses, antes que já perguntem, né? Que já deve estar a gente falando, né? Falando sobre isso, né? Sobre o uso de IA, né? Usar IA para resolver desafio, LLM, Copilot, modelo treinado, o que for, não é encorajado nem proibido. O objetivo aqui é simples, se divertir, aprender junto e competir entre a gente. Quem só roda assistente da semana quanto o problema em monotiput está perdendo a parte interessante, mas não quebra nenhuma regra. A única coisa, né, se você usou IA de forma não trivial na sua submissão, vale mencionar no PR. Não é para penalizar, é para quem leu o ranking e entendeu o contexto. Então, tipo assim, quer usar IA, não quer usar, fica a seu critério, não vou mandar. Eu vou tentar fazer uma solução sem IA, no máximo, sei lá, a IA para complete de código. Mas vou tentar fazer uma sem IA. Em Zig, inclusive. Quiçá essa semana ainda. Quiçá essa semana e quiçá não sai vídeo também. Mas o objetivo principal aqui é a gente pegar esse problema, tentar entender como um problema real e como que a gente pode resolver ele no contexto. Se usar IA para fazer isso, você curte e tal, fique à vontade, não vai ser penalizado nem nada. E enfim, não tá valendo dinheiro, não tá valendo nada na prática. Então, se quiser roubar também, roubar nem tem o que roubar, pra verdade. Mas é isso, galera. Compartilhem com todo mundo, submetam a solução, entrem no Discord e valeu. Tchau, obrigado.